Ok, Letícia. Olá, muito boa tarde. É uma grande satisfação encontrar vocês aqui na segunda edição da Semana Juntos, do dia 29 de agosto até o dia 2 de setembro, sempre às 13 horas. Teremos painéis online de 1 hora, traçando um caminho reflexivo e de boas práticas dos voluntários. Antes de eu me apresentar, deixa eu avisar para vocês que nós temos aqui tradução simultânea, tá? Temos um globinho aí na barra e basta clicar nesse globinho e escolher a linguagem ideal para você, ok? Bom, eu sou Letícia Renda, sou jornalista, apresentadora de TV, comunicadora, construí uma longa carreira na televisão e estou muito feliz por estar aqui com vocês, considerando que eu também atuo como mediadora de debates. Enfim, as habilidades de comunicação que me são natas, junto com esse tempo aí de estrada, me trouxe até aqui e é uma honra estar com vocês hoje. O trabalho em rede permite a construção e a implementação de projetos comuns, amplia a capilaridade das ações e possibilidade de diálogo, cria e educa para um caminho coletivo e colaborativo, promove um ambiente de compartilhamento de saberes e ainda fortalece o posicionamento temático e a sustentabilidade das ações. É acreditando que em tudo isso que o Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial, o Conselho Latino-Americano de Voluntariado Empresarial, o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial e o Comitê Mineiro de Voluntariado Corporativos, o Atados Hub de Voluntário Empresarial e a Voluntari Rede de Voluntariado Corporativo criaram a Rede das Redes, a Juntos. Essas nossas redes se uniram em 2021 com o objetivo de explorar o alcance e as perspectivas do voluntariado empresarial no Brasil, na América Latina e no mundo, formando essa rede de promoção e fortalecimento do voluntariado corporativo. Uma das realizações da Juntos é esta semana, Juntos, este encontro anual pelo voluntariado empresarial que promove uma série de webinars temáticas trazendo tendências, trazendo desafios, trocas de experiências e muito conhecimento, celebrando aqui no Brasil o Dia Nacional do Voluntariado, que foi no dia 28 de agosto. É muito bom estar aqui com vocês porque, para mim, o voluntariado tem um poder, é assim, a verdadeira força, que é mesmo capaz de mudar o mundo. É a união de pessoas em prol de um objetivo que faça sentido na vida dessa pessoa. E eu vejo também um círculo virtuoso muito interessante, porque se essa é a força que é capaz de mudar o mundo, é também uma atividade que é capaz de mudar cada um de nós. E se nós estamos mudados, nós nos unimos e vamos seguindo assim. Não sei se faz sentido para vocês, mas para mim é algo muito forte e traz também uma sensação de pertencimento a um grupo, a uma companhia, enfim. Eu acredito que seja o voluntariado empresarial, o voluntariado corporativo, seja uma ferramenta importantíssima de transformação do sujeito e, portanto, do mundo de onde esse sujeito está inserido, né? Diante de todos os cenários turbulentos, né, que a gente vem passando, de tantas mudanças assim rapidíssimas, é esse voluntariado que se movimenta mesmo consciente do poder e da possibilidade de alcançar uma transformação social que seja efetiva, que seja de verdade. Então, dou as boas-vindas a todos ao nosso segundo dia. Ontem a gente se apropriou do poder da motivação na prática de voluntariado e hoje nós vamos falar sobre a importância da mobilização. Mobilizar pessoas, o que é isso? É convocar as vontades mesmo para atuar na busca de um propósito comum, superando as dificuldades que possam aparecer pelo caminho, que a gente sabe que aparece, mas a mobilização bem feita com certeza é capaz de ajudar nesse caminho de superar as dificuldades. Vou apresentar quem está com a gente nesse painel. Jasmin Eimeri, que é uma consultora sênior profissional com 20 anos de experiência em sustentabilidade, ESG, gestão de investimento social, assuntos públicos e comunicações e consultoria de gestão. Ela é apaixonada por desenvolver parcerias, desenvolver diálogos com várias partes
interessadas em promover desenvolvimento social e mudanças positivas nas políticas públicas, reunindo empresas, governos, agências internacionais e, claro, a sociedade civil. No momento, a Jasmine atua na Junior Achievement Americas como diretora de desenvolvimento de negócios e parcerias. Ela está nessa função desde 2020, coordenando as parcerias regionais e atividades de captação de recursos da organização. E recebemos também outras duas convidadas, que são a Maria Florência Pitarro, que é argentina, é diretora de voluntariado e pessoas da Teco International, e a Luana Scala, que é brasileira e que é diretora de comunicação e marketing da Teco. Apaixonadas, as duas, pelo voluntariado e pelo impacto que, como sociedade, nós podemos causar quando nós trabalhamos para um propósito. E as duas também são crentes de que quando se conhece uma realidade, você pode compreender melhor essa realidade e, trabalhando em conjunto, transformá-la. Antes de nós iniciarmos com as nossas queridas convidadas, eu quero deixar o nosso público aqui à vontade para colocar perguntas no chat e elas vão ser respondidas durante o nosso encontro, na medida do possível. A ideia aqui é que seja um bate-papo, uma troca de experiências leve e, principalmente, transformadora para todos nós. Bom, vou abrir aqui para a Jasmine começar, então. Bem-vinda, Jasmine, boa tarde. Conta para a gente, por favor, um pouco da sua instituição e também a relevância do voluntariado corporativo para a Junior Achievement. Tá bom. Primeiro, obrigada, boa tarde, Letícia, Flor, Luana, obrigada pelo convite. É muito bom poder discutir conversar sobre esse assunto. Espero que a gente possa ter uma boa troca também com nossos convidados. Como você bem falou, Letícia, eu estou com a Junior Achievement, a JA, Junior Achievement, ou JA aqui em português, é uma organização global que trabalha em estimular o espírito empreendedor nos jovens. A gente se define também como uma organização que empodera o jovem, fazendo sua conexão, estimulando sua conexão com o mercado do trabalho, né? Promovendo sua inclusão econômica. Mas, além disso, a gente quer que o jovem seja o próprio arquiteto do seu futuro. Como que a gente faz isso, né? A gente promove, fornece conteúdos educativos para esses jovens conectados com 3 pilares que são os nossos: empreendedorismo, educação financeira e preparação para o mercado do trabalho. No mundo, a gente impacta mais ou menos 10 milhões de jovens ao ano. Na região para a qual trabalho, né, que é um conjunto de 25 países, desde Canadá, Caribe e o resto da América do Sul, 1,5 milhão de jovens, e aqui no nosso Brasil são mais ou menos 250, 300 mil jovens impactados ao ano. Agora, vamos para o voluntariado. O voluntário, na JA, está no centro da nossa, o que a gente chama de teoria da mudança. É o que traz a mudança. Por quê? O que a gente tenta promover e estimular no jovem é o conceito de autoeficácia. O que significa isso, né? É o jovem acreditar que as decisões, as escolhas que ele toma levam para o sucesso dessas próprias decisões. E a gente sabe que essa crença já é um bom indicador do sucesso mesmo. Às vezes, muito mais do que outras coisas, né? Do que o próprio conhecimento, enfim, ou a preparação. Então, o voluntário, ele atua nos nossos programas não só como um instrutor, né? Fornecendo esses conteúdos, mas também como um mentor, como uma figura inspiradora. Então, ele ajuda o jovem a acreditar nele mesmo, ele faz esse exercício de reflexão, ele ajuda o jovem a se projetar no futuro. Então, no mundo, a gente trabalha com mais ou menos 400 mil instrutores ou voluntários. Na região, são 16 mil voluntários corporativos. No Brasil, acho que é algo como 5 ou 6 mil. Então, assim, é uma força da mudança, né? É assim que a gente trabalha com voluntariado.
Tá certo, entendi, Jasmine, muito interessante mesmo, e esse número de jovens impactados no mundo é gigantesco, né? Como tem tanta gente para trazer, né, para o voluntariado. Quando você me diz que a proposta é que os jovens acreditem em si mesmos, que eles sejam arquitetos do seu futuro, e que na JA é tão importante o voluntariado corporativo, a gente pode tirar daí que o autoconhecimento, o empoderamento desse jovem é que vai mudar o nosso mundo? É uma parte da solução, sem dúvida, né? Assim, essa autoeficácia, ela vem primeiro de um exercício de reflexão sobre si mesma. Mas a gente, mais do que o além dessa reflexão, né? Vem muito a questão do aprender fazendo. Isso é uma outra característica da organização. Nossos programas são muito experienciais, então, e o voluntário ele ajuda nisso. Então, assim, vamos tentar ser mais concretos. É, eu ajudo, por exemplo, num programa de. Bom, vamos lá. Tem um programa que se chama com Mini Empresa, a companhia. É um dos nossos principais programas que rodamos na maior parte dos países no mundo, né? Ao longo de 6 semanas, um jovem, geralmente de uma escola pública, ele, né, junto com um time de estudantes, ele vai desenvolver, passar por todo o processo de criação de uma empresa. Desde a ideia, né, de um produto, de um serviço, até a prototipagem, o plano de negócio, e no final ele tem que até fechar a empresa com lucro ou com perda. Então, assim, eles simulam, né, com o apoio de um voluntário que dá orientação, guia, né, a equipe. Então, lá tem uma mini empresa com o CEO, diretor de marketing, de recursos humanos, e ele passa por todo esse processo. Ele aprende fazendo, experimentando, errando, né? Então, tem a questão da autorreflexão, mas tem a questão do fazer. Fazer e se arriscar. Isso que dá confiança no jovem, nisso que a gente acredita. Legal, muito bom. Vamos receber agora a Flor para ela fazer as primeiras considerações dela aqui, a Flor que está acompanhada pela Luana. Exacto. Y como sabrán, eu no falo portugués, mas comprendo. Entonces, Lua va a estar contándonos un poco más en detalle, así también pueden escucharlo en portugués acerca de la experiencia de Teto, de Teto y Techo Internacional con voluntariado corporativo. Pero primero quería agradecer esta oportunidad. Nosotros, como Techo, creemos mucho en el impacto del voluntariado en las personas y cómo esto, como decías vos, Leticia, hace al mundo mejor, ¿no? O sea, cómo esto nos transforma y eso transforma también a la sociedad. Creemos que la urgencia tiene que estar siempre presente. En la pandemia nos despertamos un poco todos, pero esto es una urgencia que a nosotros como Teto nos moviliza todos los días y creemos que también en esta experiencia transformamos las comunidades. Entonces, ahí la dejo a Lua para que se presente y ahí comentamos un poco, si querés, lo que hacemos como organización. Ok, obrigada, Flor. Bem-vinda, Luana. Obrigada, Letícia. Graças, Flor. Bem, antes vou explicar porque a gente tem aqui uma pessoa em português, uma pessoa em espanhol, né? O Techo barra Teto é uma organização que está em 18 países da América Latina, inclusive o Brasil. Então, fora do Brasil, a gente chama Techo, mas no Brasil nós somos a ONG Teto. Então, é tudo uma mesma coisa, uma mesma organização. Mas antes de contar um pouquinho sobre o Teto, eu queria refletir o porquê que o Teto existe, né? Então, quem puder, eu queria pedir para ligar a câmera, para a gente fazer uma dinâmica rapidinha. Quem puder. Obrigada. Bom, basicamente, vamos começar aí. Eu queria pedir para todo mundo levantar as duas mãos na altura do rosto, para a gente poder ver, e eu vou fazer umas perguntinhas para vocês. Vocês vão baixar o dedo caso seja afirmativa as perguntas que eu vou fazer. No caso, a sua casa, ela não tem janela ou tranca? Você sabe se você vai conseguir pagar o aluguel no próximo mês? A sua casa já encheu de água em algum momento em que choveu? Sua casa não tem banheiro? Sua casa não tem chuveiro?
Você tem certeza que você vai conseguir fazer 3 refeições amanhã? Você tem dificuldade para procurar emprego por falta de CEP? Você não dorme à noite com medo de animais peçonhentos? Ou você não dorme à noite com medo de incômodo por outras pessoas que dividem o quarto com você, a cama? E, por fim, a sua casa ela é feita de madeirite, de porta de armário, de placa de publicidade? Bem, pode baixar a mão. Como a gente viu, ninguém baixou nenhum dedo, e se a gente fizesse essa dinâmica com as pessoas com quem a gente trabalha nas comunidades, a realidade ia ser muito diferente. Então, só para trazer um pouco assim dessa realidade, atualmente a gente tem 201 milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza na América Latina. 201 milhões de pessoas. É 1 a cada 3 pessoas na América Latina. Se eu falo do Brasil, são 51 milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza. E dessas 51, quase metade, 43%, vive em residências assim como a gente estava conversando, em materiais não duráveis, sem espaço, sem saneamento básico, sem água, muitas vezes. E é com essas pessoas que a gente trabalha. E assim, segundo uma das últimas pesquisas que o Teto Brasil fez com a FGV, 45% dos moradores com quem a gente trabalha, das favelas, elas acreditam que é possível mudar essa realidade. Então, é aí que elas casam com a gente, porque a gente, no Teto e no Tétio, a gente sonha com um futuro onde ninguém mais viva em chão de terra batida. É isso que a gente acredita, e a gente acredita que nós somos protagonistas nisso e que a gente pode transformar essa realidade. E como a gente faz isso? A gente faz isso através do trabalho com voluntariado e com os moradores. Então, através do encontro e da ação que vem a partir desse encontro, a gente faz vários projetos de moradia e habitat. Então, a gente tem moradias de emergência, moradias transitórias e moradias definitivas, projetos de infraestrutura comunitária, então, ponte, parque, sede comunitária, escadas e etc. E projetos de água, saneamento básico, né, de eletricidade, água e saneamento. Além, em alguns países, eu vou trazer um pouco dos exemplos de outros países também, ajuda humanitária. Então, também apoio à emergência, no caso de Venezuela e de Haiti. O Tétio existe há 25 anos, a gente está muito feliz, é um ano de celebração, porque tanto para o Tétio quanto para o Teto, porque a gente existe há 25 anos como Tétio, e no Brasil a gente está celebrando 15 anos agora também, nesse mesmo ano. Nesses 25 anos, a gente construiu mais de 130 mil moradias de emergência, a gente mobilizou, hoje em dia, por exemplo, a gente está em 590 comunidades ativamente, trabalhando de forma periódica, a gente está em 18 países, como eu comentei, e, né, muito importante, que o que faz a nossa roda girar é o voluntariado. A gente já mobilizou mais de 1.200.000 voluntários e voluntárias em toda a América Latina. No Brasil, foram mais de 76 mil voluntários nesses 15 anos. E no Brasil, a gente está em 7 estados, incluindo o Distrito Federal. 7 estados, mais o Distrito Federal também. Então, isso é um pouco do que é a nossa organização, e acho que a gente pode começar por aí, Letícia. E também agradecer, né? Agradecer tanto a Rede Juntos quanto ao Atados, ao pessoal do Atados que eu já conheço bem, a Jasmin também e a todos que estão acompanhando a gente. Agradeço muito também. Obrigada, Luana. Assim, em poucas palavras, tantos números e tanta uma realidade tão chocante quando é fora da nossa bolha, né? Assim, gente, só lembrando que a Joyce está fazendo aqui a tradução simultânea para nós, ela troca ali o canal quando falamos aqui ou em português ou em espanhol, e para você que está acompanhando, você vai aí nesse globinho aí embaixo e coloca também, escolhe aí a sua linguagem. Quando eu mencionei com a Jasmin a questão do autoconhecimento e do empoderamento, eu quis dizer no sentido de que é evidente que um jovem, para acreditar que ele é capaz, ele tem que ter, no mínimo, as condições básicas de existência, né? E que quando chega um trabalho de voluntariado com jovens, por exemplo, que fazem
proporcionando isso, que é o mínimo para uma pessoa, dali ela tem condições de acreditar nela mesma, no próprio futuro, né? De acreditar que as coisas podem ser diferentes. E os números são chocantes no mundo, no Brasil, e, enfim, estamos aqui, né, com saúde, com braços, por que não? E como é, então, que a Tétio, ou a Teto, ou as duas, acho que se eu perguntar para a Flor, eu vou perguntar da Tétio, né? O que é a observação de vocês, Flor, sobre o tipo de mobilização, o tipo de chamado que mais mexe com as pessoas? Essa fala que a Luana trouxe é muito forte, né? Essa fala do começo que a gente ficou aqui, todo mundo com as mãos para cima, e, enfim, que tipo de fala ou de imagem, como é que vocês fazem para trazer mais e mais pessoas a essa responsabilidade, que afinal de contas é de todos nós que habitamos esse planeta, né? Buenísimo. Eu creo que comprendí la pregunta, pero a ver, para empezar, y voy a enfocar mi respuesta en voluntariado corporativo, porque creo que es lo que nos une acá. Yo creo que este trabajo en conjunto que Lua mencionaba, que en Techo trabajamos con las comunidades, es el mismo trabajo en conjunto que hay que hacer con las diferentes organizaciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos y buscamos fomentar siempre es que este trabajo en conjunto, por ejemplo, con las personas de responsabilidad social o las personas que trabajan en las empresas en temas de sostenibilidad y Teto, en conjunto podamos desarrollar el camino que queremos para las personas. ¿Para qué? Para que desde cómo lo vive el empleado o la empleada desde la empresa pueda conocer la oportunidad de ir a hacer una experiencia de voluntariado corporativo. Entonces, para mí el primer punto, y que creo que es muy importante, es el trabajo en conjunto entre la empresa y en este caso Teto, para diseñar esa experiencia que queremos para las personas en la organización, para que esté bien enfocada en los empleados y las empleadas de esa empresa y de esa organización. Eso para mí es el primer punto, como el camino, ¿no? Segundo, conectar con el propósito. Recién hablábamos, Olua nos contaba la realidad en la que viven las personas hoy en los asentamientos en Latinoamérica, y esa es una realidad que nos tiene que movilizar. Y en transformar esa realidad se despierta mucho el propósito de las personas en las empresas, y ahí se conocen de una forma mucho más humana, ¿no? Porque una cosa es conocer a la persona con la que trabajo el día a día y hablar de las funciones laborales, pero en esta experiencia nosotros buscamos conocer la parte más profunda de las personas y cómo somos en el día a día como personas. Para mí eso es lo más importante, que cuando lo veo y lo vivo, creo que es el principal captador de nuevas voluntades, ¿no? Cuando uno vive eso y lo cuenta y llega al día siguiente al trabajo y cuenta todo eso vivido a sus empleados, ese es el principal medio de captación de movilización, cuando uno cuenta lo vivido, ¿no? Y ahí dejo a Luga de vuelta, que con su portugués pueda profundizar mucho más en la experiencia. A gente vai enlouquecer a moça da tradução com esse ping-pong de idiomas, né? Não, mas só para complementar, é exatamente isso, né? Eu acho que o poder do encontro, quando a gente fala do poder do encontro, primeiro, o impacto que tem você conhecer uma realidade que não é conhecida. As favelas precárias que a gente trabalha, elas são invisíveis. Uma coisa é a favela que aparece na TV, né, na novela, um Paraisópolis. Outra coisa são as favelas realmente precárias no qual a gente trabalha. Então, esse choque de realidade, assim, muitas vezes eu ouvi do voluntariado. Eu tenho muita experiência como líder de construção com o voluntariado corporativo. Então, trabalhei bastante já com empresas construindo casas, e eu já escutei muitas vezes dos voluntários no domingo, porque no sábado eles voltam para casa e no domingo eles vêm de novo para a construção. Então, no domingo eles chegam assim: Luana, eu cheguei em casa, eu abri o chuveiro, tomei um banho e eu chorava, porque eu nunca dei tanto valor em ter um chuveiro e tomar um banho e estar na minha casa e deitar na minha cama depois do que eu vi ontem.
E voltei com mais vontade de trazer um pouco mais de conforto, assim, de qualidade, né, para essas famílias que estão aqui. Até porque não é mais as famílias, é o João, é a Maria, é a Fernanda, são pessoas, a gente humaniza a causa, né? Eles conhecem e se conectam com pessoas. Isso por um lado, e o outro lado é exatamente o que a Flor falava de conexão entre, inclusive, as pessoas das empresas, porque muitas vezes a gente tem empresas em que você coloca no mesmo terreno para o mesmo objetivo de construção, e aí pode ser uma moradia, pode ser um projeto de infraestrutura, mas você tem, às vezes, um diretor e você tem um estagiário no mesmo lugar, ou pessoas de áreas totalmente diferentes que nunca se conheceram e que se conhecem aí nesse momento. Então, trabalhando no mesmo objetivo, estão fazendo um processo muito forte de team building que é natural, é totalmente natural, assim. Então, o que acontece é que a galera fica muito, muito, muito mobilizada. Então, a nossa preocupação, minha e da Flor, por exemplo, quando a gente começa um novo trabalho com uma empresa, por exemplo, a gente começou com a Softs agora, um projeto de saneamento básico, que vai mobilizar muito voluntariado de 8 países, né, deles. A primeira etapa, que é o dar a conhecer em espanhol, que seria as pessoas conhecerem o que é o projeto, se inscreverem para irem, é o primeiro, que é o mais difícil, assim, a primeira vez. Depois da primeira, o nosso trabalho assim, estratégico de divulgação, tanto nosso quanto da empresa internamente, é mínimo, porque organicamente o boca a boca faz acontecer. Da primeira para a segunda, você tem dobro, triplo de pessoas querendo participar, porque as pessoas, os que foram, voltam encantados, falando sobre a experiência. Então, acho que é bem orgânico, assim, a partir desse encontro mesmo, do poder que tem junto com os moradores e moradoras. Por falar em ser orgânico, Luana, eu estou aqui imaginando que quando o diretor e o estagiário se encontram em campo e colocam, mais que a técnica, colocam a humanidade deles ali para trabalhar junta, de que maneira as empresas percebem a melhoria no trabalho em equipe, dentro da empresa, né? Eu imagino que isso faça uma diferença tremenda. Eu imagino que os gestores vejam muito isso, né? Porque eu imagino que o time ali no escritório, enfim, na empresa, se torne muito mais unido também. Isso acontece? Vai essa Exatamente. energia, vem do voluntariado para a empresa também? As coisas se alimentam dessa forma? Totalmente. Tanto que esse é um dos feedbacks mais positivos que a gente tem, né? O poder desse team building, porque isso aproxima essas pessoas. Quando você vê um diretor que está colocando a mão na massa e tipo, dando de tudo de si ali, se sujando de barro e abraçando o morador e entregando aquela casa, inaugurando aquela casa com o morador, a visão que as pessoas, que os outros empregados passam a ter é muito mais humano, é muito mais próximo, né? Então, isso é algo que já aproxima em si as equipes das empresas. Tanto que depois a gente tem, muitas vezes, primeiro que as pessoas elas querem voltar, elas voltam, elas participam, às vezes se uma empresa não sei, a empresa se comprometeu a construir 3 casas e tem uma demanda maior, às vezes as próprias pessoas dentro das empresas se organizam entre si para ir construir casas por fora da empresa, muitas vezes. Isso acontece também, porque é muito transformador, né, essa experiência. Acho que vai um pouco por aí. Agora, eu gostaria de saber das 3, claro. Quem, Jasmine? Eu gostaria só de adicionar algo aqui, que eu acho que no final também o voluntário, assim, a pessoa, o empregado, a empregada, quando ele se torna voluntário, ele ou ela sai da sua zona de conforto, independentemente do nível, né, hierárquico da empresa, mas ele vai empregar outros papéis, ele vai se relacionar de uma outra forma com as pessoas da empresa, ou com a pessoa, né, com o beneficiário, enfim, o jovem, enfim, que seja onde ele vai intervir. Então, essa sair da zona de conforto é também, digamos, volta, né? É um estímulo também para o voluntário. Isso é muito potente. Imagino que sim. Eu ia perguntar para vocês 3, mas eu queria te ouvir primeiro, inclusive, Jasmine. A Luana trouxe aqui que, no caso dela e da Flor, elas observam que
a mobilização, assim, trazer um voluntário dá um pouco mais de trabalho do que manter esse voluntário e que aumentar o time de voluntário. Quer dizer, a retenção do voluntário acontece naturalmente. E quais seriam, então, as estratégias para essa mobilização? Vocês pensam dependendo do trabalho voluntário, um público-alvo, ou aborda todo mundo de uma vez? Como é que vocês fazem, assim? Vocês têm esses critérios, vocês setorizam para trazer para um projeto? O trabalho de mobilização dos voluntários, ele sempre é feito em conjunto com a organização, né, com a empresa. Eu esqueci também de mencionar algo importante, também de agradecer. Nossas organizações, muitas delas, não, elas existem também porque somos apoiados, né? Recebemos fundos e apoios de voluntários de empresas, né? Então, no caso da JA, enfim, são mais de 2.000 empresas que nos apoiam na região. E a gente trabalha, então, junto com as áreas, especialmente de recursos humanos, de responsabilidade social, para fazer essa mobilização. No nosso caso, o voluntariado é o que a gente chama de baseado em competência, né? Já que a gente vai trazer conteúdos, né, relacionados a empreendedorismo, preparação para o mercado de trabalho, educação financeira, a gente aproveita também o conhecimento, as competências, que sejam elas técnicas ou mesmo de habilidades socioemocionais, né, dos voluntários, junto com os jovens. Mas, então, isso já é um primeiro ponto, né, de atração, de captação do voluntário, porque a gente vai lá requerer, olha, quero que você compartilhe com o jovem, né, todo o que você sabe em comunicação, em apresentação, ou em fazer contas, ou em organizar um plano, enfim. Então, a gente capta o voluntário desta forma, primeiro. O segundo, eu acho que sim, a retenção do voluntário, ela não é óbvia, porque todos nós, né, temos agendas, temos filhos, temos muito trabalho, e isso compete, né, com o tempo disponível do voluntário para as atividades de voluntariado. Então, a gente trabalha com as equipes internas de recursos humanos para poder fazer essa mobilização da forma mais efetiva possível e com a comunicação. Então, campanhas internas, elas são essenciais. A gente não dificilmente consegue lá captar tão facilmente esse público, né? O segundo passo, o treinamento. O próprio voluntário, mas ele não se sente seguro, né? E atuar numa classe, falar com o jovem, ir numa zona que ele nunca foi. Aliás, às vezes, mesmo na atividade de voluntariado, a gente vai se deparar com dificuldades, né? De linguagem, de linguagem corporal, enfim. Então, tem uma fase, né, de treinamento que é importante. E aí, enfim, a Luana e a Flor explicaram muito bem, né, como depois, atuando como voluntário, volta para você, né, assim, você volta mais motivado. Então, aí vem a mágica que se faz. Mas também, no processo, é importante a gente escutar o voluntário, né? Então, a gente roda pesquisas de satisfação para saber o que foi difícil, não funcionou. Tudo isso contribui para poder fazer essa retenção, nessa manutenção do voluntariado. E ser muito conscientes tem diversos tipos de voluntários, né? Tem aquele que vai fora do horário de trabalho, tem mais tempo, tem pessoas que são mais tímidas, que têm menos tempo, então tem que também tentar adaptar a oferta, digamos, oferecer um menu, um cardápio de opções para esses voluntários. E, gente, qual que é o... Sim, obrigada. Existe um perfil que se disponha mais facilmente ou mais rapidamente, assim, o jovem, o mais maduro, o homem, a mulher, a pessoa que tem filho, a pessoa que não tem? Vocês conseguem perceber isso nas empresas? Eu acho que é muito variado. Eu não sei se a gente pode dar regras, embora a gente sabe, né, que as novas gerações, elas buscam cada vez mais
entrar em organizações que sejam alinhadas em valores, em propósito, ou então tá aí aqui um terreno fértil da juventude. Mas eu acho que não é difícil estabelecer um padrão. Agora, o que é certo, e aí eu falo agora do ponto de vista, também trabalhei em organização e empresa, né? Trabalhando com organizações como a Techo, já fui voluntária, como a JA, então trabalhei do outro lado, você vê que muitas vezes os melhores voluntários são os melhores talentos. Aqueles que são sempre disponíveis, que dão mais do que é escrito no papel, que tem essa energia, esse espírito, né, cooperativo, empreendedor. Então, aí tem algumas características, né, de liderança, digamos, também, que a gente encontra nos melhores voluntários. Sim. Alô, gestores que estão aqui nos acompanhando. É uma boa né? forma de identificar os bons talentos também. É verdade. E E bom também para quem quer crescer na empresa, tenta um voluntariado, vai lá, não tentou ainda? Vai ser bom para você, vai ser bom para sua carreira. Agora, É bom para desculpe, todo mundo. não quero monopolizar a palavra, mas eu esqueci de falar alguma coisa. É muito mais fácil mobilizar voluntários nas organizações que têm políticas, né, que valorizam o voluntariado de uma forma formal, institucionalizada. Porque, de novo, o tempo do voluntário, ele compete com outras coisas, né? E com a pressão de entrega em outras coisas. Então, ahí, quanto mais tem essa força da liderança, da política, das diretrizes que valorizam o voluntariado, é mais fácil para a gente trabalhar como organização social. total, la complemento a Jazz. Creo que esa gente que recién mencionaba Jazz son nuestros embajadores y son, de vuelta, no los identifico como por género o por edad, pero sí por eso propio que ya se ve reflejado en el rol dentro de la empresa, que suelen ser los embajadores dentro de la organización del voluntariado corporativo. Y ellos son como una de las principales acciones para mí para captar y movilizar voluntariado corporativo es detectar estos embajadores y embajadoras de la organización que se van a encargar en conjunto con recursos humanos de que el voluntariado corporativo sea parte del ciclo de la persona en la organización. Entonces, coincido 100% con Jazz en que tiene que estar escrito en políticas, es mi forma de verlo, el ciclo de la persona dentro de la organización tiene que tener el ciclo del voluntariado corporativo adentro, es decir, que el voluntariado corporativo sea parte del camino del desarrollo de la persona en la organización, 1. 2, detectar estos embajadores, y como cualquier instancia de desarrollo, como por ejemplo, cuando le ofrecemos a un empleado que reciba coaching, sabe que tiene que ser en cierto horario, la jefatura acompaña ese desarrollo. Ser voluntario corporativo para mí es otra forma de desarrollar a las personas con las que trabajamos y hay que darle el lugar y el tiempo para la reflexión, para preguntar qué vivió, ¿no? Entonces, ese acompañamiento, yo creo, de recursos humanos y de los líderes directos de las personas también es fundamental, porque si no la persona dice, tengo un montón de trabajo que hacer, quiero ser voluntario, pero no voy a ser voluntario porque como tengo un montón de trabajo que hacer, no tengo tiempo para, como decía Jazz, las cosas personales, ¿no? O sea, la crianza, cuidar la casa o los hobbies. Entonces, creo que es muy importante para la movilización de voluntariado que sea parte de la estrategia organizacional, del ciclo de la persona en la empresa. Y los embajadores son, como dije antes, para mí, la mano derecha de recursos humanos para la movilización de nuevo voluntariado. Este tema me apasiona, claramente. Disculpa se hablé muy rápido. E, Letícia, só para complementar com um exemplo do que a Flor está falando, o caso do trabalho que a gente está fazendo agora com as softs, por exemplo, que é super desafiador, são 8 países para a gente baixar, então são 8 culturas diferentes, é uma mesma empresa, mas são 8 culturas completamente diferentes, né? Foi muito chave a gente, desde o começo, criar essa estratégia de embaixadores. E dentro dos embaixadores que surgiram, porque ninguém foi solicitado a ser embaixador, eles mapearam mesmo pessoas que tinham já esse engajamento, essa liderança, essa disposição, e o perfil é totalmente diverso. Você tem homem, tem mulher, tem de idades diferentes, você tem desde pessoas de áreas de escritório executivo até pessoas da fábrica, assim.
eu acompanhei o pessoal no jantar da Softs aqui no Brasil, e aí era a primeira vez que o pessoal da fábrica se juntava com pessoas do escritório e todos eram embaixadores, e eles foram chave, tanto no Brasil quanto nos outros países que a gente vem trabalhando para mobilizar todo mundo. E aí rola um sentimento também de protagonismo, né? De eu tenho um papel importante aqui na empresa, para além do meu papel laboral, do meu trabalho, de mobilização social, né? Então, as pessoas, elas literalmente vestem a camisa, elas se empolgam. Então, e é isso, assim, a gente precisa acompanhar essas pessoas, não é jogar o trabalho na mão delas, né? E deixar só que flua, mas também criar um acompanhamento muito estratégico para esses embaixadores, porque é uma cascata, né? Então, é a partir deles que a gente consegue realmente mobilizar e chegar nesses outros voluntários na empresa também. Claro, claro. Inteligência nesse momento, né? Preciso, muito além da emoção, você traçar o caminho que você vai percorrer. Eu queria ouvir de vocês alguma história que tenha sido marcante, alguma dificuldade que vocês tenham superado. Queria esse momento de partilha aqui. Mais, né, que a Luana já contou aí esse caso agora, mas de repente algum projeto que já foi encerrado, enfim. Quer que eu comece? Por favor. Você está falando de uma história de um lado de uma pessoa impactada, de um voluntário, qualquer que seja. Qualquer história que tenha marcado você nessa sua trajetória. Olha, eu não quero, assim, eu vou falar do meu próprio caso, porque agora vem... Não, assim, por exemplo, eu acompanho a JA desde 2011, né? Eu trabalhava numa empresa que apoiava a organização, né? Apoiava com fundos, aí me tornei voluntária, depois entrei no conselho dessa organização, eu, enfim, desempenhei vários papéis e hoje eu estou dentro da organização. Acho que só uma história, digamos, de como você se pode, né? Pode se apaixonar por uma causa e um voluntário, enfim, transformar uma vida, né? Eu sou uma pessoa. Mas é interessante que na JA a gente tem muitos, como a gente fomenta o empreendedorismo, né? Tem muitos jovens que depois acabam criando seu negócio, seus negócios, suas empresas, e voltam, né, com esse mesmo espírito de servir para a organização. Mais tarde, como apoiador ou entrando no conselho. Temos muitos ex-alunos da organização que trabalham na própria organização hoje, então tem essa beleza. E aí eu queria só comentar um exemplo mais de um jovem que passou por um dos nossos programas na Argentina há pouco tempo, porque ficou famoso até dentro e fora da organização. É um jovem de 19 anos, né, que trabalhava com alvenaria no subúrbio de Buenos Aires, acabou entrando num programa de formação da JA, que a gente faz em parceria com a fundação do Google, né, google.org, se formando para um primeiro emprego em TI. Né? Então, assim, algo totalmente diferente, ele não tinha preparação prévia para isso. E aí, no final da formação, que dura 6, 7 meses, uma formação pesada, com acompanhamento de voluntários, de mentor, etc., tudo ao longo do processo para que ele não desista. Aí, no final, ele postou o CV dele no LinkedIn, primeira vez, né, que ele coloca lá seu perfil, seu CV no LinkedIn, perguntando, por favor, se pudessem, né, eu acabei o curso, estou procurando um trabalho, se pudessem compartilhar. Assim, eu acho que em 24 horas, 7.000 visualizações, depois passou no jornal, depois conseguiu um emprego. Então, assim, é uma história em várias, né? Mas mostra um pouco como, além dos números que a gente vem apresentando, se transforma a vida de um jovem. Então, esse é um dos numerosos exemplos que a gente tem e que realmente inspiram. Posso ir? Pode, claro. Obrigada, Letícia. Nossa, são tantos exemplos que a gente não sabe nem por onde começar, né?
Mas acho que tem alguns casos como exatamente a mesma coisa, assim, como voluntários corporativos que se envolveram tanto com o Techo e com o Teto, que entraram no conselho da organização, né, que seguiram apoiando a gente de outras formas para além do voluntariado corporativo. A gente tem muitos voluntários que começaram com o corporativo e hoje são voluntários da organização por fora, já são líderes, já assumem cargos, né, de staff dentro do voluntariado. E aí tem 2 casos que me marcaram muito, assim. Um caso, eu vou até deixar o vídeo para vocês verem, que foi uma construção, foram 2 construções que a gente fez com a Embracon, que a primeira foi a primeira construção da empresa com a gente, e na segunda construção eles fizeram uma dinâmica interna de mobilização e fizeram esse vídeo, vou mandar aqui, onde os voluntários que participaram da primeira construção escreveram cartas para os voluntários que estavam indo na segunda. E aí esse vídeo é os voluntários que estão chegando nessa segunda construção, lendo as cartas que foram escritas para eles, dos voluntários que estavam na primeira, assim, é muito emocionante, é muito lindo, assim, eu tive o prazer de ser líder deles nessa construção, e foi um momento muito emocionante, o vídeo reflete isso um pouquinho, eu mandei aí no bate-papo. E aí, trazendo só mais um exemplo muito recente, porque isso aconteceu há 2 fins de semana atrás, a gente construiu, eu estava na construção de moradias na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e aí eu fui líder numa casa corporativa, uma casa com um escritório de advocacia do Rio de Janeiro. A gente tinha ali muita gente de muitas áreas, assim. Eu pensei no começo que era todo mundo advogado, mas, enfim, tinha gente de diferentes áreas, é um escritório bem grande. E a gente estava construindo a casa com o Perninha, né? O Perninha, ele é o Laerte, mas ele mesmo gosta de ser chamado de Perninha. Ele tem por volta de 40, vai fazer 47 anos, semana que vem. E ele perdeu uma perna há 20 anos atrás, num trabalho que ele estava, e ele nunca foi ressarcido sobre isso, ele nunca recebeu uma indenização sobre isso. E foi muito forte, assim, porque quando a gente chegou, quando a gente chega, o morador, a gente constrói a casa no mesmo lugar onde era a antiga casa dele, né, o barraco. Então, ele precisa limpar o terreno, tirar o barraco para a gente construir a moradia de emergência. E aí, quando a gente chegou, a gente viu, assim, que o espaço até que era grande, cabia, grande assim, né, 18 metros quadrados, devia ter uns 25 metros quadrados o espaço. E aí ele falou, eu usava só esse espacinho aqui da frente. O barraco que eu tinha, a única parte que não molhava muito era essa parte da frente. Eu tô falando assim de 3 metros quadrados. Ele era aqui que eu dormia, e eu dormia com um saco plástico em cima de mim. E olha só, eu vivo, e ele é muito animado, assim, muito feliz. Eu tô vivo e dormia embaixo do saco plástico para não me molhar. Mas agora vocês estão aqui e eu quero minha casa verde como as minhas plantas, porque ele tinha algumas plantas assim no terreno, quero a casa verde como as plantas. E aí a gente construiu com uma equipe desse escritório no sábado, depois veio outra equipe no domingo, e depois veio outra equipe no fim de semana passado para pintura. E aí o Perninha apelidou todo mundo de Tropa do Perninha, que ele é a Tropa 1, a Tropa 2 e a Tropa 3. E aí no último dia, no dia da inauguração, a equipe que estava lá disse que conversando com a mobilização foi muito forte, todo mundo amou o Perninha, e conversando entre as equipes que tinham ido no fim de semana passado também, eles iam assumir o caso do Perninha como fala, gente? Da prótese. Da prótese não, mas do ressarcimento, do ressarcimento pelo acidente? Exatamente. Sim. Isso de trabalhar metade em português, metade em espanhol, eu começo a me embaralhar. Mas eles iam entrar assumindo o processo dele do ressarcimento da perna dele, que ele tinha perdido há 20 anos atrás, assim. Então, ele estava radiante, assim, primeiro pela dignidade que estava dando para ele ter uma casa, realmente uma casa, né? Ele até falou, quero até comprar um celular, porque agora eu quero poder falar com vocês, eu quero fazer um grupo no WhatsApp da Tropa do Perninha, e a felicidade que ele ficou quando ele recebeu essa notícia também, que eles iam assumir isso para ele. Então, me marcou muito, assim, porque foram 3 grupos diferentes, nenhum estava no mesmo dia, e eles conversaram entre eles
pelo carinho que eles tiveram, pelo encontro que eles tiveram com o Perninha também. Então, Perninha, neste momento, deve estar lá, feliz da vida, cuidando das demais, plantas dele, demais. Eu estou aguardando, né? esperando o grupo no WhatsApp. Que demais. Pessoal, e pandemia? Vivemos todos, né? Muitas dificuldades, assim, uma situação tão difícil que acabou unindo as pessoas. E eu queria saber de vocês os impactos, assim, a gente pode pensar num voluntariado corporativo pré-pandemia e um pós, como que, como que esse evento mundial mexeu com o voluntariado corporativo? Se puder, talvez começar respondendo Posso aqui, eu acho que começar? não Você quer mexeu começar? só com o voluntariado, mexeu com a organização toda, né? Assim, mexeu com todo o setor social e mexeu na estratégia da organização. No nosso caso, como a gente intervinha, né? Muito em sala de aula, principalmente, né? Trabalhando com mais de 15 mil escolas públicas da região, é, enfim, do dia para o outro, né, ficamos sem esse jovem disponível em sala de aula. Então, a gente teve que acelerar uma transformação para o digital radical. E hoje a gente trabalha de forma híbrida, né, tanto em sala de aula, felizmente voltamos para a classe, para a sala de aula, mas também de forma virtual. Então, os programas aí, no caso da Junior Team, né, que todos os programas também rodam de forma virtual. A gente acabou agregando, né, essa modalidade. Isso vem com consequências positivas e negativas. A primeira maior negativa é que você já acaba excluindo vários jovens, né? Não todo mundo pode se conectar, não todo mundo tem uma ferramenta, não todo mundo tem uma conexão, então isso já é um primeiro impacto. E por isso que não pode ser a única solução. E a gente teve que mudar a forma de transmitir aprendizado, né, também, porque é diferente, né, você transmitir um conteúdo né, em pessoa e intervir de forma virtual, assim, você perde muito da conexão, o aprendizado também tem uma perda aqui, então tivemos que rever a metodologia de aprendizagem. Essas são algumas das consequências que eu posso mencionar. Do lado positivo, é que, de fato, permite, na verdade, eu acho que em número de voluntários, a gente conseguiu manter o mesmo nível, porque você dá mais uma opção mais fácil, né, para um voluntário de se conectar, de intervir, ganhar tempo. Então, isso é o benefício da tecnologia. O outro benefício da tecnologia por exemplo, fomentar o voluntariado que a gente chama de internacional. Então, um voluntário de um país, né, da língua hispana, pode também atuar, né, interagir com um jovem de outro país na região. Isso também é legal, né? E também promover essas trocas entre as pessoas das empresas de uma mesma organização entre países. Isso digamos, um dos efeitos, um dos efeitos positivos. E um último efeito positivo é que também pelo virtual você potencialmente pode impactar a muito mais pessoas, né? Então, hoje a gente trabalha também diretamente com estudantes. Em junho, a gente organiza o nosso primeiro evento, né, de empoderamento dos jovens em nível regional. A gente teve 13 mil pessoas, jovens de 25 países, ao longo de 2 semanas em workshops, em várias situações onde poderiam aprender com pessoas, enfim, com especialistas, também fazer um networking entre elas, uma experiência mesmo de aprendizagem ao longo de 2 semanas sobre vários temas: sustentabilidade, resiliência, futuro do trabalho, carreira. Tivemos até uma que a gente chama de uma feira de emprego, né? Onde o jovem podia lá visitar virtualmente 20 empresas e trocar ideias e conhecer. Então, isso o virtual, né, é uma das belezas do virtual, mas como tudo, né, tem aspectos negativos e positivos. A nossa realidade se revolucionou, a gente mudou. Com a pandemia, a gente mudou. Tem um pós mesmo.
E mobilizar, gente, os voluntários, assim, as pessoas se sentem que elas estão mais expostas, estão mais tocadas com o sofrimento do outro? Aí eu acho que o virtual ele coloca uma barreira, não é mais difícil, requer aí outras habilidades de comunicação, é possível, mas eu aí depende de um pouco de cada um, mas é mais difícil. O virtual ele É, cria essa barreira, né? eu falo Porque da é a impossível pandemia. mobilizar, não é impossível, mas é mais difícil. Isso é fato. O fato de ter vindo a pandemia e tanta gente ter passado por um sofrimento semelhante aumenta, será, essa a percepção de que somos todos iguais? Aí é uma questão mais filosófica, né? Eu vou deixar essa com a você, Lu, que você abriu o seu microfone, eu acho que você quer responder. Mas sim, certamente. Não, eu queria concordar primeiro com você, acho que em quase todos os pontos, assim, a gente teve acho que o terceiro setor, no geral, essas organizações sociais passaram por esse momento, né, de se reinventar com a pandemia, porque a gente fala de um trabalho muito humano, a gente fala de um trabalho que tem muito a ver com um match que muitas vezes é pessoal, é em persona, então fazer se reinventar e se reinventar rápido foi algo que foi muito importante, mas e muito desafiador, com certeza, né? Porque, por exemplo, no nosso caso, a gente trabalha em território e a gente teve que se reinventar, a gente teve que encontrar novas formas de se comunicar com os moradores, porque nem todo mundo tem internet, então a importância das lideranças comunitárias nas comunidades foi muito importante para a gente, mas vai para esse mesmo caminho. Nesse lugar meio filosófico, o que a gente sentiu assim no teto foi um aumento, na verdade, no interesse das pessoas de quererem voltar. Eu acho que vai um pouco além só não vem a questão da empatia de passei por dificuldades, nosso país, o nosso continente passou, o mundo passou e quero aportar, mas também vem, acho que até da necessidade da troca humana, porque a gente ficou 2 anos em casa, né? 2 anos não só dentro do trabalho voluntário, mas as nossas relações afetivas, nossas relações de amigos, de familiares, foi tudo tão virtual, e então eu acho que existe essa necessidade a gente de se encontrar e de fazer de novo esse encontro. Então a gente tem sentido tanto quantitativamente quanto qualitativamente esse interesse assim do voluntariado corporativo. Mas durante a pandemia foi isso também, a gente teve que se reinventar, a gente chegou, por exemplo, a gente fez um projeto com a Mastercard no Tétio Colômbia, de que não é algo muito dentro do que a gente costuma fazer, mas que foi um voluntariado corporativo dando um match com moradores para fazer capacitações também, vamos falar, profissionais, não profissionais, mas como coaching, né? Para fazer coachings de carreira, assim, com moradores, com lideranças comunitárias. Então, a gente inventou coisas que novas e muitas coisas que, inclusive, a gente continua fazendo pós-pandemia também. Mas é isso, assim, a gente sentiu essa mobilização forte depois da pandemia. Entendi. Deixa eu só Bom, adicionar uma coisinha, eu sei que a gente vai encerrar, mas aí do ponto de vista organizacional e aí toda a sociedade, né? Com a pandemia, eu acho que ficou mais sensibilizada sobre os desafios que a gente tem, sejam eles ambientais, sociais, né, em nível global. Eu acho que isso, e aí como organização social, organizações sociais, e aí eu vou falar do lado do JA, a gente se deu conta, ou não sei se acordou, mas mais do que nunca, a gente se dá conta que a gente não vai conseguir chegar à meta, né? Impactar, não, os jovens que a gente precisa impactar sozinhos. Então, aquele sozinho, que era talvez mais comum antes, hoje a gente sabe que não vai funcionar. As soluções, elas precisam ser colaborativas e coletivas. Então, é muito mais comum, acho que hoje, uma organização como a nossa, por exemplo, até colaborar com o Techo, tentar buscar essas iniciativas de impacto coletivo, colaborando mais entre setor público, privado, organizações sociais, mas eu acho que isso foi um legado da pandemia e certamente a gente tem que praticar mais. muito obrigada. A gente precisa encerrar, realmente. Quero agradecer muito a partilha.
o conhecimento que vocês nos trouxeram e todas essas experiências. E desejo que o caminho de vocês tenha cada vez mais voluntários, cada vez mais pessoas dispostas a se juntarem para a gente tornar esse mundo um lugar melhor, mais justo para todos, né? Amanhã, pessoal, no mesmo horário, 13h, o tema vai ser engajamento. Então, esperamos todos aqui. Se vocês quiserem encerrar, fiquem à vontade, tá? Dá uma palavra de encerramento. Obrigada pelo convite. Prazer estar com vocês. Letícia, Luana, Flor. Prazer. Obrigada a todos. Eu queria agradecer também, acho que foi muito rica essa conversa e só reforçando o que a Jasmine já disse, a importância da gente trabalhar em rede, da gente juntar o setor social, a gente juntar o setor privado, o setor público, a sociedade civil como um todo, para a gente poder mudar, porque existe uma urgência, existe uma realidade gritante aí fora de várias causas, e a gente fala da causa aqui da pobreza, das favelas, e a gente acredita que só todo mundo trabalhando junto a gente vai conseguir mudar essa realidade. Então, é um convite aí para todo mundo se somar nessa luta que é mudar a sociedade que a gente vive para uma mais justa e sem pobreza. Muchas gracias y ahí ojalá, como decían las chicas, sigamos construyendo esta red que puede ser muy grande y podemos impactar mucho más. Así que muchísimas gracias. Obrigada. Tchau, obrigada. Um abraço. É isso, vamos em rede, vamos juntas, vamos juntos. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.